Olá a todos e bem-vindos ao webinar de resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2025. Eu sou o Thiago Barreto, do time de relação com investidores de fundos listados da Vinci Compass. Hoje, terei comigo para comentar os resultados Rafael Teixeira do VISC, Matheus Canali do VILG, Luiz Felipe Araújo do Vino, Douglas Cáfaro do VIUR, Guilherme Antunes do VICA, Bruno Spielberg do VECRI e Pedro Guedes do VIGIT. Lembrando também que ainda teremos a nossa sessão de destaques com perguntas e respostas, o Q&A, ao vivo na quinta-feira, 22 de maio. A live acontecerá a partir das 6h30 da tarde no canal de YouTube da Vinci Compass. Agora, passo a palavra para os gestores com os resultados trimestrais. Olá a todos, meu nome é Rafael Teixeira, vou falar aqui sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025 do VISC, que é o nosso fundo imobiliário de shopping aqui da Vinci. Começando, só relembrando aqui o nosso portfólio atual, esse portfólio não teve alteração nesse primeiro trimestre, a gente não fez nenhuma transação de aquisição nem de venda de shoppings. Então, hoje dá para ver aí pelo mapa, né, que o fundo é um fundo bastante diversificado geograficamente, ele está presente em todas as regiões do país, né, com os nossos 30 ativos distribuídos em 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A gente tem a participação no Conjunto Nacional lá em Brasília, e com uma parceria grande com 11 administradoras distintas que gerenciam e administram no dia a dia todos os nossos ativos. Esse quadro, esse gráfico, ele mostra como é que está distribuída a nossa receita por shopping. Dá para ver também que a nossa receita está bem pulverizada entre os ativos, a gente não tem uma concentração relevante em nenhum dos ativos, o que é bom para o fundo, né? Deixa o fundo mais defendido. O único ativo que representa mais de 10% da nossa receita é o Prudent Shopping, um ativo que a gente tem 100% lá em Presidente Prudente e que vem tendo um crescimento anual desde a aquisição dele em 2019, bastante relevante. O shopping praticamente mais do que dobrou de NOI de 19 até hoje. Então, é um dos principais crescimentos do fundo. Todos os demais têm receita menor do que 10% da receita do fundo. A gente tem, como eu comentei, né, 11 administradoras parceiras, também com receitas ali bem distribuídas, uma concentração por estado entre Rio e São Paulo, que representa 45% da receita, mais os outros 55% bastante diversificado entre os demais estados, e com relação ao controle dos ativos, né, o VISC hoje tem um controle de aproximadamente um terço da receita do fundo, e nos outros dois terços a gente tem participações minoritárias nos shoppings. Bom, esse quadro, né, a gente sempre apresenta ele nas reuniões trimestrais, ele mostra o retorno total do fundo, entre o ganho de capital e o rendimento mensal isento que é distribuído aos cotistas, desde o IPO do fundo, que foi realizado ali em outubro de 2017, até o momento atual, né? Então, quando a gente olha o retorno total do VISC, é de 98% aproximadamente desde o IPO. Isso significa, né, um rendimento que representa 185% do retorno do IFIX, mais de 16 pontos acima do retorno acumulado do Ibovespa nesse mesmo período, e considerando, né, a comparação com o CDI acumulado do período, a gente tem um retorno de 144% do CDI acumulado, né? Então, isso é um fruto de um bom desempenho desse portfólio, né, e de boa alocação de capital nas aquisições que o fundo fez ao longo desses últimos anos. Bom, aqui, né, a gente coloca os últimos 12 meses e mostra o rendimento gerado e o rendimento distribuído a cada trimestre, né? Então, quando a gente olha os últimos 12 meses, agora terminado em abril, o fundo ele gerou, em média mensal, 86 centavos por cota e distribuiu média mensal de 83 centavos por cota, né? Significa que a gente está acumulando resultado nesses últimos 12 meses. Quando a gente pega o primeiro trimestre de 2025, a gente vê ali na barra azul mais escura, o resultado recorrente do fundo foi de 94 centavos.
a gente ainda tem 18 centavos de resultado não recorrente, que é ganho de capital proveniente das vendas que a gente fez em 23 e que recebeu ao longo dos semestres. Mas quando você olha o recorrente, a gente vê um crescimento, né, de 13%, 94 centavos no primeiro trimestre de 2025, contra um crescimento, um resultado recorrente de 84 centavos realizado no primeiro trimestre de 2024. Né? Então, isso é um sinal, né, importante, um sinal de saúde do fundo com esse crescimento do resultado recorrente. Né? Você vê que esse resultado recorrente, inclusive, ele vem semestre a trimestre crescendo, nesse último ano. Quando a gente olha o resultado operacional do portfólio, né, o VISC teve um crescimento no primeiro TRI de 25 em relação ao ano anterior de 7,5%. Né, todos os meses a gente teve crescimento positivo, janeiro crescendo 5,4% em relação ao ano anterior, fevereiro 7,5% e em março 10,9%. Um crescimento crescente, inclusive, ao longo do ano em relação a 2024, que dá essa média de 7,5% de crescimento no year to date. Quando você olha os principais ativos, né, os 10 principais ativos que representam 65% da receita do fundo, esse crescimento é ainda maior, estamos crescendo 9% no acumulado do ano, enquanto os demais ativos menos representativos cresceram 4,8%. Enfim, um crescimento real nesse primeiro trimestre, né, um crescimento bem acima da inflação acumulada, né, o que mostra o bom desempenho do portfólio até agora. Quando a gente olha a venda, o cenário é parecido, o crescimento acumulado do ano é de 6,9%. Aqui tem uma peculiaridade, né? A venda de um shopping ela é muito atrelada às principais datas do varejo, então a gente teve um descasamento temporal em relação a 2024 da Páscoa. A Páscoa em 24 caiu em março, a Páscoa em 25 caiu em abril, né? Então o número de vendas de abril não está aí incluído nessa análise. Mesmo assim, indica esse crescimento de quase 7%, mas quando a gente fechar o quadrimestre em abril, certamente esse crescimento de vendas vai subir, vai ser maior, né, porque a venda de abril com a Páscoa vai ter um crescimento significativo em relação a 2024. Quando a gente olha a ocupação do fundo, que é um indicador super importante, a gente também vê nos últimos 12 meses um crescimento gradativo, interessante mês a mês. A gente fechou ali o mês de março com 94,5% de ocupação. Isso mostra um crescimento de 0,9 pontos percentuais em relação a março do ano passado. E o primeiro trimestre é sempre um trimestre mais desafiador em relação à ocupação, porque muitos lojistas seguram a loja para aproveitar o Natal e depois, quando não estão com uma performance interessante, acabam fechando em janeiro e fevereiro, e ao longo do ano essa ocupação tende a crescer. Então, a gente iniciar o ano com uma ocupação, né, bem superior ao do ano passado e mantendo, né, uma tendência de crescimento é um sinal importante, interessante para a taxa de ocupação do fundo. Quando a gente olha o cenário de caixa e alavancagem do VISC, também é um cenário bastante confortável, né? O fundo hoje ele tem em caixa, né, disponibilidade com liquidez imediata de praticamente 280 milhões de reais. A gente tem em obrigações para esse ano aproximadamente 30 milhões em pagamento de principal de dívida. Quando a gente olha toda a obrigação do fundo, né, pelos próximos anos, a gente tem ali 533 milhões. Se fizer a conta da dívida líquida, né, são as obrigações líquidas do caixa que tem disponível no fundo, e dividir pelo valor dos imóveis, a gente chega no endividamento ali aproximadamente de 6,5%, que é um indicador bastante saudável para o fundo. Aqui um resumo do resultado do trimestre. A gente iniciou o ano com 34 centavos de resultado acumulado no fundo. Janeiro, a gente gerou um resultado total de R$ 1,44. Esse resultado, né, tem uma composição de 1,19 de resultado recorrente proveniente das remessas dos shoppings e 25 centavos de ganho de capital de recebimento de venda. Com isso, a gente acumulou
64 centavos de resultado no mês de janeiro, que somado aos 34 que a gente iniciou o ano, a gente fechou janeiro com 98 centavos de resultado acumulado. Em fevereiro, a gente gerou R$ 1,21, também numa composição entre recorrente e não recorrente, foram 93 centavos de resultado recorrente vindo dos shoppings e 28 do não recorrente também em função do recebimento de vendas, né? A gente distribuiu 80, então acumulou mais 41 centavos de resultado, somando R$ 1,39 no final de fevereiro. Em março, a gente não teve ganho de capital, né? Não teve resultado não recorrente. O resultado recorrente do fundo foi de 71 centavos. A gente manteve a distribuição de 80, utilizou 9 centavos de resultado acumulado, né? Fechando o trimestre com R$ 1,30 de resultado acumulado no fundo, né? Com isso, né, olhando o primeiro trimestre de 25, a gente gerou um resultado total de R$ 3,39 por cota. Isso é 12% abaixo do ano passado, mas o ano passado teve um efeito de resultado não recorrente muito forte no primeiro trimestre. É importante olhar, né, as linhas de cima, onde a gente vê o resultado recorrente do fundo, que foi de 2,83, e o recorrente, né, cresce 13% em relação ao recorrente do ano anterior, nesse mesmo tri. E aí, para a gente fechar, né, esse resumo de resultados do VISC no primeiro trimestre, acho que esse slide aqui é um slide bem importante, né? O que a gente faz aqui? Primeiro, a gente mostra qual é a projeção de resultado do fundo para os próximos semestres, assumindo algumas premissas, né? Primeiro, assumindo o resultado realizado do fundo até o final do ano passado, pegando o orçamento de 2025, né, que a gente recebe das administradoras e que até a data a gente está em linha com ele, considera que a gente vai fechar o ano de acordo com esse orçamento e projeta um crescimento real de 2026 em diante de 2,5%. Né? Com essas premissas, a gente gera de resultado recorrente mensalizado no segundo semestre 81 centavos, né? Ou seja, a gente só de resultado recorrente já teria ali um rendimento médio no mês superior aos 80 que a gente está distribuindo hoje. Além disso, né, como eu comentei anteriormente, o endividamento do fundo está em 6,6%, que é um endividamento bem saudável. E quando a gente olha o cenário de caixa, aqueles 280 milhões que a gente tem em caixa no fundo, assumindo as obrigações de principal, né, que giram em torno 35, 30, 40 milhões nos próximos anos, e assumindo o CAPEX de manutenção e investimento nos ativos, né, que demandam por ano também, né, um valor entre 35 a 45 milhões de reais, a gente tem um conforto de caixa sem precisar de nenhum evento de liquidez, né, não precisa de captação, não precisa de nenhum evento de venda para honrar nossas obrigações até o final do primeiro semestre de 2028, ou seja, 3 anos de caixa no fundo. Então, dentro de um cenário macro, né, desafiador que a gente está vivendo, esse cenário do VISC dá um conforto bastante grande para a gente. E é importante reforçar também que o fundo ele não tem nenhuma obrigação de pagamento futuro de aquisições passadas, né? O que também dá uma tranquilidade não só em caixa, mas também em rendimento, dado que o rendimento que está sendo gerado hoje, né, o yield que o fundo está gerado hoje, que está em torno ali de 9,5% a 10% por ano, ele é realmente real, né? Ele não está inflado com pagamentos a prazos que terão que ser realizados no futuro. Então, esse é um conforto que a gente tem no momento, né? A gente está com um cenário bastante controlado e bastante favorável quando a gente olha para frente com relação ao nosso rendimento, né, e o nosso resultado gerado. Bom, é basicamente isso, né? Nos vemos aí no próximo trimestre com os resultados do segundo trimestre do VISC. Obrigado a todos. Até a próxima. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e vou passar agora pelas atualizações referentes ao Vinci Logística do primeiro trimestre de 2025. Começando aqui
com o nosso slide de portfólio. O fundo hoje conta com 15 ativos, espalhados aí por 7 estados do país e com mais de 55 locatários. Estamos presentes em todos os estados do Sudeste, também no Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Quando olhamos aqui a distribuição por locatário, temos hoje nosso maior locatário representando aí 14%, seguido por outros aí 7, 6%, o que caracteriza uma diversificação por locatário bem interessante, onde mais de 55 locatários individualmente representam menos de 3% da receita do fundo. Os segmentos de atuação muito forte, né, mais de 60% entre transporte, logística e e-commerce, seguidos por outros setores bastante resilientes, como alimentos e bebidas, saúde e cosméticos também. E, por fim, aqui dessas informações, o prazo médio de vencimento dos nossos contratos, né, que nós chamamos aqui de VAUT, de 3,7 anos, e uma taxa de ocupação atualmente bem elevada, de 97%. Nesse primeiro trimestre de 2025, ocorreram quatro novas locações, todas elas assinadas no mês de março, conforme informamos no relatório mensal. Foram elas, de cima para baixo aqui no slide, no Caxias Park, a locação de mais um módulo, hoje tendo apenas um módulo à disposição para locação, outro módulo de 1.280, uma ocupação de 98%. No ativo do Espírito Santo, o Porto Canoa-Log, fizemos a locação de um módulo que estava disponível, agora chegando a 100% de ocupação, um módulo de 5.000 metros. E em Extrema, fizemos uma locação de 7.700 metros quadrados e o imóvel também 100% locado, que é o Extrema Business Park. Aqui vale uma menção que é um ativo 100%, é o ativo 100% locado, né, para Tokstok, Mobile hoje, e a gente fez aqui uma locação dentro do próprio empreendimento, mantendo a ocupação em 100%. Então ficamos aí agora com 2 inquilinos no empreendimento. Também foi informado no relatório mensal de março. E aqui, sobre o Parque Logístico Osasco, fizemos também a locação de um módulo que estava disponível, também alcançando 100% de ocupação, uma locação de 5.900 metros quadrados, lembrando que nós temos aqui 80% desse empreendimento. E o que acontece, né? O que acarreta essas novas locações? Temos algumas negociações delas foram feitas com períodos de carência, nem todas elas, a exemplo da locação de Caxias, que não teve carência, mas as outras têm um certo período, e somadas às outras carências já vigentes, a gente chega nesse gráfico aqui do lado direito, que até o quarto trimestre desse ano, nós ainda teremos um incremento de 3,2 centavos na nossa receita recorrente, isso oriundos aí do vencimento das carências. E essa dinâmica já vem vindo aí desde o final do ano passado, inclusive até por isso que o nosso gráfico de guidance, né, nosso gráfico da faixa estimada de rendimentos, ele vem nessa crescente desde o quarto trimestre do ano passado, né, onde nosso range era de 60 a 67, depois agora no primeiro tri, que ele já foi entre 62 e 68, e agora a gente já está falando dos próximos 2 trimestres, os guidances aí com mais 2 degraus a serem cumpridos, de 65 a 70 e de 67 a 72, isso até o final do terceiro trimestre. Então a gente observa aí que desde o segundo, terceiro tri do ano passado, onde nós tivemos uma distribuição de 60 centavos em setembro, nós vimos subindo aqui. Então, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68, agora em abril. Né? Então, e conforme o gráfico das carências apresentado ali no último slide, a tendência que isso aí até o final do ano, esse rendimento venha subindo, além, é claro, dos reajustes inerentes aos contratos de locação, todos eles indexados à inflação.
Chegando aqui ao cenário, onde nós também sempre trazemos do VILG esse gráfico, né? A cota de mercado do VILG vem reagindo muito, de uma maneira muito interessante nesse ano. Esse ano a gente já tem uma apreciação da cota, mais os rendimentos distribuídos, né? Mais de 22% de valorização aí do fundo. E o desconto, a patrimonial, a gente vem diminuindo essa distância. Ainda uma distância relevante de 21,6%, mas em comparação ao nosso último webinar, né, que foi apresentado em janeiro, nós tínhamos na época mais de 35% de desconto. Hoje estamos falando, como eu acabei de dizer, em um desconto de 21,6%. O nível de alavancagem do fundo continua nos níveis baixos aí que nós consideramos de 16%, e o valor por metro quadrado do VILG ainda abaixo da média dos nossos concorrentes, dos nossos peers, que é um universo aqui dos fundos de logística também com mais de 1 bi de market cap. Então hoje o VILG com 2.564 versus a média dos peers de 3.186. E é um universo aqui de análise, como eu falei, de fundos comparáveis com o VILG. Então, entendemos aí também que essa ainda continua sendo uma oportunidade, uma janela bem interessante também de apreciação desse valor no longo prazo. Quando falamos da situação de caixa do fundo, é uma alavancagem de 16%, né? Então ela está aí, os CRIs que nós temos aqui nas obrigações de longo prazo são três eles. Então o IPCA mais 7,5 do CRI de Extrema, IPCA mais 6,5 do CRI do Alianza Parque Belém, e um CRI do Castelo de IPCA mais 7,4 em duas tranches, né? Somando aí hoje total de 309 milhões nesse saldo a pagar. As obrigações de principal, né, que é o que afeta realmente o nosso caixa. A gente tem aí um caixa de hoje de 79 milhões, né, aproximadamente, 78,9 milhões, com algumas obrigações até o final do ano de 13 milhões, além, é claro, ainda de alguns recebimentos da parcela de ativos a receber, que foi da venda de 19% do ativo de Osasco, que foi informado no último webinar. Então ainda temos aí, ao longo desse ano, mais 7 milhões para receber, para recomposição de caixa, e o caixa líquido, obrigações líquidas aí de menos 180 milhões, isso considerando, conforme o gráfico, até o ano de 2036. Tá? Então, são amortizações aí bem espaçadas ao longo dos anos, né? Lembrando que os vencimentos das dívidas 2031, 34 e 36, conforme a tabela abaixo aqui à esquerda. E por fim, o slide de resultado financeiro, quando nós comparamos aqui os 3 primeiros meses, né, de 2025 com os 3 primeiros meses de 2024, nós vemos aqui um aumento aí de 3,5% no resultado do fundo, né, que nós tivemos aí em relação a 2024. Os rendimentos, o rendimento distribuído 65, 66 e 67, e o gerado aí 65, 65, 61. Esse 61 de março foi um inquilino que acabou não pagando em março, acabou pagando dobrado em abril, mas na verdade não foi uma inadimplência, ele simplesmente estava adiantando. Então, em março ele não adiantou, e aí acabou em abril adiantando de novo. Então ele pagou certo e depois adiantou, então também ficou em abril um pouquinho maior, em março um pouquinho menor, mas tudo dentro aqui do caminhamento do fundo. E quando a gente também compara com 2024, o ano inteiro, como a gente está no primeiro trimestre, as duas colunas ali do final acabam ficando iguais, porque o trimestre é o ano, no caso, né? Então, um aumento aí de 107%, uma distribuição do resultado de 107%, e como eu falei, um aumento de 3,5% em relação ao ano passado. Então, essas foram as informações do VILG. Muito obrigado. Olá, pessoal. Sou Luiz Felipe Araújo, gestor do Vino, e vou passar pelos principais acontecimentos dos últimos meses e pelo resultado do fundo nesse primeiro trimestre de 2025. Antes de entrar na apresentação, gostaria de resumir os principais acontecimentos desses primeiros meses de 2025. Primeiro, com relação a parcelas a prazo de vendas realizadas pelo fundo, recebemos em abril a segunda parcela da venda parcial do ativo BM336.
Essa parcela, no valor de cerca de 30 milhões de reais, gerou um resultado extraordinário e o fundo encerrou o mês de abril com mais de 20 centavos por cota de resultado acumulado. Do lado comercial, a taxa de ocupação do fundo ficou estável apesar das movimentações no ativo BBS. Tivemos ainda a notificação para a saída da Abril no Vitacorá, que vai impactar os indicadores do fundo em maio desse ano, sendo que o impacto negativo na taxa de ocupação será da ordem de 0,5%. No mês de abril, também fizemos uma negociação sem nenhuma contrapartida contratual para carência de 12 meses na amortização do CRI Vino, de forma a preservar a caixa do fundo até o recebimento da última parcela da venda do BM336. Nosso foco continua na melhora da estrutura de capital do fundo e comercialização das áreas vagas do portfólio, com destaque para o ativo Oscar Freire, que ainda está com uma vacância alta após a saída da WeWork no final do ano passado. Voltando para a apresentação, não houve alteração no portfólio do fundo, que continua com 10 ativos entre São Paulo e Rio, sendo que atualmente mais de 70% da receita do fundo vem de contratos atípicos, dos quais o mais relevante deles, o da Globo, tem prazo até 2036. Nos indicadores operacionais do fundo, como resultado das movimentações ocorridas nos últimos meses, houve uma pequena queda no aluguel médio dos contratos típicos, ainda que a taxa de ocupação tenha ficado estável. Vale comentar que a queda na taxa de ocupação do fundo em novembro de 2024 foi resultado da saída da WeWork do Oscar Freire, que ainda está em processo de comercialização. A WeWork também foi responsável pelo movimento visto no gráfico de inadimplência em 2024. Não temos locatários inadimplentes nesse momento. Com relação à situação de caixa do fundo, após o recebimento da segunda parcela da venda parcial do BM336, o fundo tem hoje quase 50 milhões de reais, com cerca de 18 milhões de obrigações previstas para esse ano. Olhando para 2026, teremos o recebimento de mais uma parcela em abril de mais de 35 milhões, que reforçará o caixa para fazer frente às obrigações do fundo. Em termos de resultado, no primeiro trimestre de 2025, a receita total de imóveis do fundo somou quase 24 milhões de reais, representando uma queda de 12% contra o ano anterior. O resultado gerado pelo fundo no primeiro trimestre ficou, na média, em 3,6 centavos, o que foi impactado negativamente pelas vendas de FIs que foram realizadas com prejuízo e estão contabilizadas na linha de receita financeira, que representa a remuneração do caixa e cotas de FIs. Nesse momento, já zeramos a nossa posição em outros FIs. Excluindo o efeito dessa linha, chegamos a um resultado médio gerado de 4,8 centavos no trimestre, muito próximo dos 5 centavos que foram distribuídos nesses meses. Ao final de março, o resultado acumulado do fundo era de 6,7 centavos, o que não inclui o resultado extraordinário da parcela recebida da venda parcial do BM336 em abril. Por fim, convido todos a acessarem nossos relatórios mensais, onde apresentamos em mais detalhes a carteira e performance do fundo. E com isso eu encerro aqui a sessão referente ao Vino. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafra e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados do 20 Imóveis Urbanos no primeiro trimestre de 2025. Começamos falando do portfólio do fundo, composto por 7 imóveis que, na nossa visão, são altamente aderentes à estratégia de aquisição do fundo. Os imóveis estão distribuídos em 4 estados diferentes, sendo que os mais representativos são o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, com os ativos Ânima, Cogna e Facamp. O portfólio do fundo possui uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 89% da receita de locação do fundo. Com as próximas aquisições, o fundo buscará um maior equilíbrio entre os segmentos de varejo, supermercados e atacarejo, saúde e educação. Fora isso, o fundo possui cerca de 80% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos e possui exposição a inquilinos de cooperações consolidadas e bons riscos de crédito. Já com relação aos vencimentos dos contratos, o prazo médio dos contratos vigentes é de cerca de 10 anos e os vencimentos estão concentrados a partir de 2033. Em relação aos reajustes, o fundo passa a ter quase 80% da sua receita de locação sendo reajustada entre maio e julho e praticamente 100% dos contratos sendo reajustados por IPCA.
Sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um de seus contratos e manteve seu portfólio com um nível alto de ocupação sem inadimplências. Por conta dos fundamentos de resultado operacional apresentado até aqui, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,3 centavos por cota, sendo que distribuiu cerca de 7 centavos por cota desde seu IPO. Se a gente considerar os 12 meses anteriores a março de 25, o fundo gerou uma média de 7,5 centavos por cota e distribuiu cerca de 6,7 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 15,1%. Para completar, nossa estimativa para 2025 é que a distribuição de resultado deve se situar entre 6,5 e 6,9 centavos por cota. Agora sobre a situação de caixa do fundo, em abril de 2025, o fundo possuía cerca de 113 milhões em obrigações por aquisição de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 3,2 anos. Para concluir, esse é um quadro resumo do resultado do caixa apurado pelo fundo no primeiro trimestre de 2025. Nesse período, o fundo gerou uma média de 6,9 centavos por cota e manteve sua distribuição no patamar de 6,7 centavos por cota, encerrando o primeiro trimestre de 2025 com um resultado acumulado não distribuído de 17 centavos por cota. Com isso, concluímos a apresentação do primeiro trimestre de 2025 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Credit Securities, o VCRI11, no primeiro trimestre de 2025. O VCRI é o nosso fundo imobiliário dedicado a investimento em recebíveis imobiliários e possui quase 3 anos de track record desde o seu IPO na B3. O fundo possui uma carteira diversificada de CRIs que representam aproximadamente 77% do PL, além da alocação em 20 fundos imobiliários com viés de renda, que representam 8,8% do PL. A carteira de CRIs é composta por 18% de CRIs atrelados ao CDI, que possuem duration média de 2,1 anos e estão marcados na carteira a uma taxa média de CDI mais 4,2% ao ano, e 82% de CRIs atrelados ao IPCA, que possui duration média de 3 anos e estão marcados na carteira a uma taxa média de IPCA mais 10,6% ao ano. Além da diversificação por indexador, o fundo também possui uma forte diversificação setorial, de forma que não fique totalmente correlacionado ao ciclo de incorporação, possuindo também CRIs do setor logístico, agronegócio, carteiras pulverizadas de home equity, geração distribuída, varejo, shopping center, entre outros. Com relação ao histórico de rendimentos, vale ressaltar que em abril o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos de 10 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado linearmente de 16,7%, calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês, superando a média do IFIX, que foi de 12,8% no mês, e a média dos seus peers de recebíveis, que foi de 13,8%. No gráfico da direita, conseguimos ver que o fundo continua superando também o dividend yield dos seus benchmarks consistentemente. O VCRI segue com um desconto relevante de 23,9% quando comparamos o valor de mercado com o valor patrimonial da cota. Trazemos uma tabela de sensibilidade para demonstrar o impacto desse desconto. Caso o fundo estivesse negociando na cota patrimonial, quem adquirisse a cota estaria comprando uma carteira com spread médio de 10,6% na parcela em IPCA e de 4,2% na parcela em CDI. Como a cota está negociando na B3 com um desconto considerável, o cotista que adquirir cotas do fundo agora está levando uma carteira com um spread médio de 13,9% na parcela em IPCA e 5,6% na parcela em CDI. Lembrando que esses valores não são líquidos de taxa e que devem ser considerados para cálculo do retorno final. Passando agora para a demonstração de resultado do fundo no primeiro trimestre de 2025, o fundo gerou um resultado total de 25 centavos por cota no trimestre e distribuiu um montante parecido, guardando aproximadamente 1 centavo por cota de resultado acumulado não distribuído para os próximos períodos. Para concluir, trazemos a atualização do nosso guidance de distribuição de rendimentos para os próximos meses. Desde a IPO, estamos renovando essa estimativa mensalmente e o fundo entregou com consistência as distribuições de rendimentos dentro dessa banda estimada, reforçando o compromisso da gestão com a transparência com os cotistas e previsibilidade de resultados. Com base na previsão de recebimentos da carteira do fundo e o resultado acumulado não distribuído, estimamos uma distribuição de rendimentos na faixa de 8 a 11 centavos por cota até junho de 2025. Com isso, encerramos a sessão do VCRI. Olá a todos, meu nome é Guilherme Antunes e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos
relacionados ao 20 crédito agro no primeiro trimestre de 2025. Importante apenas lembrar que o VIC é um fundo setipado e, portanto, não possui negociação das suas cotas em bolsa. Como fizemos no último webinar, vamos iniciar a apresentação com um breve comentário macro, para dar um pouco de contexto do cenário que estamos vendo aqui no setor de agro. No gráfico superior à esquerda, trazemos o preço da soja, que tem se beneficiado da guerra comercial entre Estados Unidos e China, além da valorização do dólar frente ao real e prêmios também de exportação elevados. Apesar da safra recorde no país, os preços internos mantêm sustentados pela demanda externa. No gráfico abaixo, o preço da arroba do boi em 2025 tem apresentado preços firmes, com a arroba do boi oscilando entre R$ 310 e R$ 330, sustentada pelo bom desempenho das exportações e pela resiliência do consumo interno, mesmo após altas no preço da carne. No caso do milho, gráfico no canto superior à direita, o cenário é de oferta mais agitada no mundo, com estoques globais em queda e consumo doméstico aquecido, especialmente para a ração e a produção de etanol. Dessa forma, esse cenário sustenta os preços acima da média de 2024, mesmo diante do avanço da colheita no Brasil. No gráfico inferior direito, temos visto o preço do açúcar que enfrenta pressão no curto prazo, reflexo de estoques em níveis mais confortáveis. Atualmente, o fundo conta com 43 ativos no seu portfólio, com um patrimônio líquido alocado de 355 milhões e um caixa disponível de 29 milhões. Hoje, 98% do seu PL está alocado em CDI e apenas 2% indexados ao PCA, em linha com a estratégia do fundo de manter a exposição majoritária em ativos em CDI. A exposição média por devedor segue bastante saudável, representando cerca de 2,3% do patrimônio líquido, um nível que reforça a diversificação e a resiliência da carteira. Em relação às taxas, os ativos indexados ao IPCA oferecem uma remuneração média de IPCA mais 8,7 ao ano, enquanto os ativos em CDI estão em média em CDI mais 4,7 ao ano. A duration média da carteira está em 1,6 anos. Outro ponto importante, que monitoramos com atenção, é a diversificação geográfica, essencial para mitigar riscos. A maior parte da carteira hoje está concentrada na região Sudeste, com 29%, seguida pelo Centro-Oeste com 25% e o Nordeste com 21%. Por fim, seguimos também com uma boa dispersão setorial. O setor de grãos representa 34% da carteira, seguido pelo açúcar e etanol com 27% e frigoríficos com 9%. Essa diversificação por segmento e por região é importante para manter a robustez do fundo frente aos diferentes ciclos econômicos e safras. Na parte das movimentações do período, realizamos a compra de 5 ativos, com taxa média de CDI 5,10 no ano, no valor total de 3,4 milhões. Em fevereiro, o fundo adquiriu 5 milhões do CRA Bonini, que representa cerca de 1,3% do patrimônio líquido. O Grupo Bonini é uma família produtora de grãos, além de insumos e sementes localizados no Maranhão. Essa emissão oferece rentabilidade atrelada ao CDI mais 5,5 e possui um prazo de 5 anos. A operação conta com um conjunto robusto de garantias, incluindo a alienação fiduciária de terras, avaliadas em 120% do valor em caso de venda forçada, além de contar com o aval dos sócios. Além disso, no mercado secundário, o fundo ampliou sua posição em 5 milhões de novo CRA da usina Coruripe, aproveitando uma melhor exposição risco-retorno do setor de açúcar. Essa nova posição representa cerca de 2,4% do patrimônio líquido atual, que conta com rentabilidade CDI mais 4,95 e tem um prazo de 6 anos. Por fim, a dívida conta com um pacote sólido de garantias, incluindo alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de contrato de exportação. Nesse mês de março, também via mercado secundário, o fundo adquiriu 2,5 milhões do CRA Futura, o que representa cerca de 0,6% do patrimônio líquido. O Grupo Futura é uma revenda de insumos localizada no Triângulo Mineiro. Essa emissão oferece rentabilidade CDI mais 5 e possui um prazo de 3 anos. A operação foi realizada na classe sênior da emissão, com risco pulverizado de recebíveis perfumados da companhia e alta subordinação, sendo um crédito com baixo risco corporativo. Por fim, o fundo subscreveu 16% do capital na primeira chamada do Fiagro FDIC MAV 3. O VIC adquiriu 3 milhões das cotas da classe sênior, com retorno-alvo de CDI mais 2,5, e 1 milhão das cotas da classe mezanino, com retorno-alvo de CDI mais 6, aumentando, portanto, o potencial retorno do investimento. O fundo vem apresentando resultados estáveis, tendo distribuído uma média de 8,5 centavos por cota no primeiro trimestre. Esse resultado representa uma distribuição equivalente a 10,2% ao ano, isento de imposto de renda. Passando para o próximo slide, o fundo apresentou uma rentabilidade da cota patrimonial de 43% desde a sua segunda emissão de cotas,
o que representa no período uma rentabilidade de 123% do CDI líquido ou 144% do CDI com gross up do imposto. Para concluir, esse é um quadro resumo do caixa apurado pelo fundo para o primeiro trimestre de 2025, sendo que o fundo gerou um resultado aproximadamente de 10 milhões, o que representa uma média de 8,8 centavos por cota. Com isso, eu encerro a apresentação do VICA 11, referente ao primeiro trimestre de 2025. Muito obrigado. Olá a todos, começando agora a divulgação do resultado trimestral do VIGT11, do VIGT. Começando aqui com os destaques e pelo macroeconômico, a gente teve um primeiro trimestre com um cenário macro que continuou desafiador, tá? A gente teve mais recentemente alguns sinais de moderação, mas a gente continua aí com um cenário macro com elevadas taxas, uma elevada taxa de juros. A inflação também foi bem alta no primeiro trimestre. Fevereiro, inclusive, a gente teve uma inflação que bateu ali 1,3% só no mês de fevereiro, o que no final do dia é até positivo para a gente, né? Porque a gente tem dívida que é pré-fixada, né? A gente tem dívida que é CDI, então reduz o juro real, mas no curto prazo isso acaba restringindo um pouco o nosso caixa, porque a gente tem algumas dívidas que a gente careca tanto o spread quanto o IPCA. As dívidas com o BNB, com o Banco do Nordeste, a gente paga o IPCA, né, cheio do mês, mais o spread. Então, para fins de retorno de rentabilidade, é positivo ter uma inflação alta, porque a gente diminui o juros real da nossa dívida, mas do ponto de vista de caixa, no curto prazo, acaba restringindo um pouco o nosso caixa disponível. Em relação ao desempenho operacional, os nossos ativos operaram normalmente. A única exceção foi Vineyards, que teve um desligamento em função de uma intercorrência, de uma queda de uma árvore do terreno de um terceiro. A gente está acionando esse terceiro para reembolsar essa parada, que é de aproximadamente 1,4 milhões. Falando da geração, é, dos ativos que são geradores de energia, e comparando com o trimestre do ano passado, para manter uma comparação das sazonalidades, né? Tanto o ativo hídrico quanto o ativo eólico, eles têm sazonalidade de acordo com o regime de chuva e regime de vento. Então, comparando esse primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado, a gente teve uma geração bem melhor olhando para a eólica, tá? A gente não só teve um regime de ventos melhor, mas também teve muito menos curtailment. A gente apresentou aí nesse primeiro trimestre um nível de curtailment da ordem de 11% nesse primeiro tri. Lembrando que a nossa projeção para o ano era de 29% de curtailment, né, dos cortes impostos pelo operador do sistema. Vale lembrar que no regime de ventos, o primeiro semestre é um semestre que venta menos, né? E o segundo semestre vamos dizer assim, a nossa safra de vento. Então, apesar desse resultado positivo nesse início de ano, né, com bons ventos e um curtailment relativamente baixo, a gente tem que aguardar com atenção o segundo semestre, porque é no segundo semestre que o vento aumenta e todo mundo gera bastante e a tendência de ter curtailment é maior. No ativo hídrico, a gente teve uma baixa hidrologia, né? Então, nesse primeiro trimestre, a gente gerou menos que o ano passado, mas vale sempre relembrar que esse ativo a gente não está exposto a esse risco, né? A gente, além de participar do MRE, que é o condomínio das hidrelétricas, que todos vamos dizer assim, os condôminos do MRE, eles compartilham sua energia para mitigar esse risco. A gente também tem o seguro GSF. O que é o seguro GSF? Que se esse condomínio gerar menos do que deveria gerar, a gente tem esse seguro para cobrir e entregar a energia que a gente tem contratado. Então, acaba que esse ativo hidrelétrico, a Espra, tem um perfil muito parecido com uma transmissora, com uma receita bastante previsível. Em relação ao curtailment, aqui o terceiro ponto dos nossos destaques, a gente continua com nossas ações perante a STJ, a gente está aguardando o posicionamento, mas vale ressaltar que nos últimos meses, né, desde o início do ano, a gente vem sentindo uma movimentação do governo federal
e dos órgãos competentes para tentar buscar uma solução para o setor elétrico, né? Uma solução para o problema do curtailment no setor elétrico, que é um problema que vem afetando todo mundo, todos os geradores, e a gente vê, vamos dizer assim, uma boa intenção de buscar uma solução para reduzir, mitigar, né? Mas de qualquer modo, alguma movimentação positiva para melhorar esse problema daqui para frente. E a gente vai acompanhando isso de perto. Em relação à venda de vineyards, que a gente assinou ali no finalzinho do ano passado, a gente acredita que a conclusão da venda vai acontecer no final do mês de maio, tá? As condições precedentes foram quase todas atingidas ali já no primeiro TRI, e agora, né, evento subsequente ao fechamento do TRI, a gente conseguiu concluir todas as condições precedentes. Em relação ao plano de aquisição de cotas, ele começou a valer ali em meados de março, e ele vai até meados de junho, e ele continua funcionando normalmente. Só para fechar esse slide, cota patrimonial 72,51, cota de fechamento do trimestre 36,93, retorno lícito isento dessa cota de IPCA mais 18,3, um prêmio aí de mais ou menos 11, quase 11% sobre a NTNB 2035. Patrimônio de 629 milhões, 6.252 cotistas e um dividend yield médio dos últimos 12 meses em relação à cota média dos últimos 12 meses também, de 8,7. Seguindo para os resultados, aqui desempenho dos ativos, a gente já comentou no destaques, aqui talvez só uma forma mais gráfica de apresentar. Acho que dá para destacar aqui como ponto mais relevante é o gráfico da geração eólica, que a gente consegue perceber que a gente vem gerando aí quase no P50 desse ativo, muito em função, como eu falei, né, de um regime de ventos, assim como que é a barrinha vermelha, bem menor do que a gente via sofrendo ali, principalmente no segundo trimestre do ano passado. Entrando aqui no desempenho dos ativos, né, olhando para a demonstração financeira consolidada, nenhum ponto relevante, nada fora do esperado, mas aqui eu comento só alguns ajustes contábeis para explicar certas oscilações. Então, do ponto de vista aqui das transmissoras, a gente teve um ajuste contábil ali no quarto TRI de vinhas, por isso que aparenta aí um crescimento grande do primeiro TRI para o quarto TRI, mas foi um mero ajuste contábil que teve no quarto TRI. Mangue Seco teve uma evolução muito grande comparada ao quarto TRI do ano passado também, mas isso é reflexo do curtailment, que grande parte do curtailment que a gente sofreu no ano passado foi contabilizado no quarto TRI, tá? E Expra, o que a gente pode falar aí que tá conforme a gente imagina, dado o seguro GSF, a MRE tá com a receita bastante estável. Olhando para o OPEX, dois apontamentos só, teve algum reconhecimento de despesas não recorrentes de G&A no primeiro trimestre, e no quarto passado a gente uma compensação por ter gerado mais que o condomínio. Tá? Então, quando a gente gera mais que o condomínio que o MRE, a gente acaba reconhecendo ou uma despesa um pouco maior ou uma despesa um pouco menor em função dessa troca de energia dentro dos que fazem parte do MRE. Bom, falando aqui dos empréstimos e financiamentos, nenhuma grande novidade também. As dívidas já estão contratadas há alguns anos, a gente vem só servindo, né, pagando juros e amortização dessas dívidas e também das ações preferenciais resgatáveis. E ponto importante só que o que está destacado nesse slide é que aquela primeira tranche ali de debênture da segunda emissão da holding da V2I, a gente vai amortizar grande parte desse montante assim que concluir a venda de vineyards, o dinheiro vai ser todo destinado para amortização dessa primeira tranche.
Bom, rapidamente aqui falando do desempenho da cota, no primeiro trimestre ela subiu referente aí ao fechamento de 2024, ainda não recuperou a queda que teve ali no final do ano, mas a gente pode falar aí que vem melhorando a percepção e vem recuperando esse impacto que a gente teve em novembro do ano passado. O volume diário negociado médio no trimestre foi de R$ 440 mil, e as outras informações aqui já passei no destaque, mas repetindo aqui, o retorno nessa cota de fechamento de IPCA mais 18,3. Se fizer o gross-up do imposto, porque é um retorno isento, a gente teria aí IPCA mais 22,3. Aqui um slide para ilustrar melhor o curtailment diário dentro desse primeiro trimestre. Então, como a gente destacou, né, a gente está tendo nesse primeiro TRI uma restrição bem menor do que o esperado. A gente bota nesse gráfico aqui embaixo até uma comparação, né? A gente teve no quarto TRI de 24 um curtailment médio de 22%, e a gente teve agora na média 11% nesse primeiro TRI. Bom, vindo agora para o slide que a gente comenta dos reparos de vineyards, a gente conseguiu nesse primeiro trimestre praticamente terminar os reparos que eram necessários para até mesmo a gente concluir a transação desse ativo. A gente veio a concluir aí no mês de abril, antecipando um pouco o nosso cronograma, e a gente continua aí no processo de regulação do sinistro, junto à seguradora, para a gente reaver parte desse valor ainda no segundo semestre de 2025. Indo para o próximo slide, a gente traz aqui o guidance detalhado mensal até o final do ano 2025. A gente havia divulgado esse guidance dos 3 primeiros meses, e dado ali a percepção de onde a gente chegaria até o final do ano. Agora, com a conclusão da transação, né, ocorrendo agora no final do mês de maio, a gente consegue ter mais visibilidade do que esperar daqui para frente, né? A gente também teve, nesse início de ano, uma visão mais consolidada do que deve ser o macro daqui para frente, e aí a gente trouxe com mais conforto esse detalhamento mensal aí para os investidores. Embaixo desse slide a gente explica um pouco do porquê a gente está chegando nesses valores ali do gráfico de cima. A gente partiu ali nessa explanação, né, do nosso limite inferior. A gente teve alguns impactos positivos, né? Os principais foram a venda de vineyards acima do valor patrimonial, tá? E o curtailment realizado nesse primeiro trimestre. Como a gente falou anteriormente na apresentação, a gente teve um curtailment de mais ou menos 11%, e a gente tinha orçado 29% de curtailment. Então, esse curtailment menor também teve um impacto positivo nesse primeiro TRI. É importante ressaltar que se esse cenário de curtailment melhor continuar a permanecer, essa barrinha verde ela pode aumentar, tá? Mas como eu também comentei anteriormente na apresentação, o segundo semestre é o semestre da safra de ventos. Então a gente tem uma tendência do curtailment aumentar, então a gente preferiu contar aqui só com o que a gente teve de melhora realizada. A gente não está projetando nenhuma melhora no curtailment daqui para frente. Olhando para a barra vermelha, quais foram os principais impactos negativos? A gente aqui tem um impacto menor que a gente até não chegou a colocar, que é aquela questão da queda da árvore na linha de transmissão de vineyards, que a gente está movendo uma ação contra o terceiro que derrubou a árvore em cima da linha. A gente espera rever esse valor, mas também seria um valor bem marginal. O que tem de relevante aqui nessa barra vermelha de impacto negativo é o cenário macro. Uma parte dele é o cenário macro realizado, né? A gente botou até o impacto aí até abril. E a gente também botou o impacto projetado, né? Dado que a gente já tem um cenário macro aí mais unânime entre os economistas, a gente achou que seria prudente a gente já projetar um impacto negativo do cenário macro, que deve permanecer um pouco mais estressado aí até o final do ano. Então, desses R$ 1,69 de impacto negativo, tem mais ou menos 1,10 aí, que é projeção macroeconômica conforme as projeções mais atuais.
Se o cenário melhorar, essa barrinha pode diminuir e, obviamente, se o cenário piorar, essa barrinha vermelha pode aumentar. Então, assim, aqui a gente tentou explicar um pouco do porquê a gente está divulgando esse guidance, né, que hoje é a nossa melhor e mais assertiva expectativa do que a gente vai distribuir até o final do ano. Muito obrigado pela presença de todos e aqui se encerra o webinar de resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2025.